existe um teste simples e muito barato que pode te dizer mais sobre o risco de doenças cardíacas, diabetes, câncer e demência do que qualquer outro teste. Mas, quando você pede ao médico para fazê-lo, costumam dizer que é inútil ou até ficam bravos. Hoje vou explicar exatamente por que esse teste pode salvar sua vida e por que você precisa fazê-lo. Olá, campeões da saúde! Hoje vamos falar sobre o teste que, comparado aos testes padrão, pode te dar uma vantagem de 20 anos em saúde e prevenção. Funciona assim: você faz seu check-up anual, os resultados chegam e dizem que sua glicose está ótima, abaixo de 99, dentro da média. Dizem que sua hemoglobina glicada está abaixo de 5,7. Então sim, parece tudo bem. E os triglicerídeos estão abaixo de 150. Então está tudo certo. Aí eles resumem e dizem: sua saúde está ótima, nos vemos ano que vem. E isso continua acontecendo até que um dia te dizem: receio que agora você tenha diabetes tipo 2. E seu primeiro pensamento é: claro, bom, como isso é possível? Se eu estava bem ano passado. Bem, o problema é que você não estava realmente bem ano passado. Eles só não checaram as coisas certas. O teste de que falo é o de insulina em jejum. Você pode ir a um laboratório e pagar do próprio bolso de 25 a 35 dólares para fazer. E pode ser ainda menos se você fizer junto com outros marcadores. Deixe-me dar alguns números para comparar. Por exemplo, gastaram mais de $1 trilhão desde 1971 na guerra contra o câncer. Não sou contra isso. Acho ótimo que estejam progredindo nas pesquisas sobre o câncer. Acho ótimo que aprendamos sobre o câncer. Mas e se tivessem gasto apenas alguns dólares num teste de insulina, eles poderiam ter salvo milhões de pessoas com gastos muito, muito pequenos. E aqui está outro número astronômico, que você pode ter ouvido ou talvez não, mas gastarão. Em 2025, 5,6 trilhões de dólares no chamado sistema de saúde, ou melhor, de doenças, nos Estados Unidos. Se dividir pelo número de pessoas, são 16 mil dólares por pessoa, por ano. E isso inclui pessoas de todas as idades, inclusive bebês e crianças. Para uma família de 5 pessoas, são 80 mil dólares por ano gastos em contas médicas. E acredito que se todos fizessem o teste de insulina em jejum, se isso virasse padrão, poderíamos facilmente cortar essa conta total de 5,6 trilhões. Provavelmente cortaríamos pela metade ou até mais. E qual o tamanho do problema? Bem, ao testar sua insulina em jejum e ver os resultados, você quer que o número esteja entre 2 e 5. Isso é o ideal. E quantas pessoas estão nessa faixa? Bem, ao avaliarmos seriamente quem está acima de 5, que já é considerado fora do nível ideal, cerca de 70 a 80% das pessoas nos Estados Unidos superam essa marca. Elas estão totalmente fora do ideal. E, infelizmente, há muitos países em situações iguais ou até piores que os Estados Unidos. E se olharmos o mundo globalmente, 60 a 70% das pessoas no mundo estão fora dessa faixa ideal. Para entendermos melhor, é crucial que a gente compreenda os princípios básicos sobre a insulina. Ela, em sua essência, atua como a chave que abre a porta das células, permitindo que o açúcar, ou seja, a glicose, possa entrar e ser utilizada. Ouvimos muito sobre o açúcar no sangue, mas é apenas um meio de transporte. É só o duto para levar a glicose onde ela precisa ir. É a insulina que a leva para dentro da célula para ser usada. Então, onde a insulina vira um problema? Bem, se a insulina bate na porta, isso é o que deveria acontecer. Há 10 mil anos, talvez fizéssemos apenas 1 ou 2 refeições, e a insulina batia na porta 1 ou 2 vezes por dia. Mas hoje em dia, isso não é mais o que acontece. Com o nosso estilo de vida moderno, temos a insulina batendo na porta o tempo todo, porque fazemos 3 refeições ou mais, comemos lanches entre elas, tomamos aqueles copos de café doce do Starbucks e por aí vai. Assim temos 10, 15, 20 vezes picos de insulina.
e agora o corpo fica sobrecarregado. Ele foi projetado para que a insulina batesse apenas 1 ou 2 vezes por dia, pois foi assim que funcionou por centenas de milhares de anos. E agora, nas últimas 2 ou 3 gerações, nós viramos tudo de cabeça para baixo. E o que acontece quando a insulina bate o dia todo? A célula fica irritada e desenvolve resistência à insulina, chamada resistência insulínica. Não é complicado e tudo que é sobrecarregado, tudo que recebe algo em excesso, acaba desenvolvendo resistência. Você também faria isso. Se alguém batesse na sua porta uma vez, seria legal ter companhia. Mas se batesse no dia todo, você pararia de atender exatamente como a célula faz. Então, a resposta do nosso corpo é produzir ainda mais insulina. Se uma dose de insulina já não consegue mais fazer efeito, porque a célula se tornou resistente, então precisamos aumentar a dose. Em outras palavras, é como se batêssemos mais forte na porta e com isso aumentamos ainda mais essa resistência à insulina. E como resultado de tudo isso, a insulina está, de fato, conseguindo baixar a glicose no sangue. Assim, sua glicose parece normal, mas a insulina segue perigosamente alta. No entanto, no check-up anual, eles continuam testando apenas a glicose, não a insulina. Precisamos perceber que há 2 problemas distintos aqui, e é fundamental diferenciá-los. O primeiro é a glicose alta. E sim, isso por si só já é um problemão sério. No entanto, o que vamos detalhar é que a insulina alta é um problema muito maior. Mesmo assim, a medicina convencional foca apenas na glicose e segue testando somente isso. Se você está assistindo a este vídeo agora mesmo e por acaso decide, ei, eu realmente preciso testar minha insulina, e então faz o pedido ao seu médico de confiança. O que geralmente acontece é que ele vai te dizer, não, nós não realizamos esse tipo de exame porque, na verdade, ele é inútil, ou então que isso não nos revela absolutamente nada de prático. E em alguns casos, eles até ficam bravos por você fazer um pedido como esse. Sei que isso acontece muito porque, ao longo dos anos, atendi centenas de pessoas que pediram o teste e tiveram exatamente essas reações, essas respostas negativas. Se a insulina é um problema maior que a glicose, então precisamos entender o estrago e os danos que ela é capaz de causar. Primeiro, a insulina alta gera uma inflamação crônica de baixo grau, um processo contínuo. Pense nisso como estacionar o carro sem desligá-lo. Ele continua ligado, consumindo combustível e talvez até acelerado a 2.000 rotações por minuto, sem parar. E o que acontece é que você gera muito calor e um desgaste excessivo. Normalmente, a inflamação está intrinsecamente associada a respostas imunes. Quando elas ocorrem em curto prazo, como de fato deveriam, servem para iniciar o processo de cura. Elas criam as circunstâncias ideais, as condições necessárias para que a recuperação aconteça e então o corpo se restabelece completamente. Dessa forma, conseguimos uma resolução. Obtemos o resultado final desejado, que é o tecido saudável, e a inflamação pode então baixar e retornar ao seu nível normal. Contudo, quando temos uma inflamação que se torna prolongada, como por exemplo aquela causada pela insulina alta, nós criamos os parâmetros para a cura, mas infelizmente não há uma resolução efetiva. Simplesmente não conseguimos chegar a esse ponto final e, portanto, a inflamação se torna crônica sem uma resolução. Como resultado da inflamação crônica, o sistema imunológico nunca se acalma nem descansa. E essa é a base de cerca de 90% ou mais das doenças crônicas, das quais falaremos. Existem vários mecanismos onde a insulina